Então sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos acerenar os corações, os nossos corações, nos lembrarmos de Jesus, esse amigo querido que está conosco, nos guiando na nossa caminhada, nos sustentando, dando-nos a força e a coragem para que possamos seguir em frente. Estejamos certos de que jamais estaremos sós, e que essa oportunidade que temos da presente encarnação, da mediunidade, da doutrina espírita em nossas vidas não é fruto do acaso. Pode nos auxiliar, pois somos todos seres eternos. Guia-nos, Senhor, e ampara-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos fazer as nossas reflexões aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vou ler aqui um pequeno trecho, pois ele é um pouco longo, para a gente poder refletir um pouco sobre. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar, mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseja esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreende que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. E é então que, por um esforço inaudito, voltam seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoarem ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados pelos sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem no momento mais decisivo, que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daqueles que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderá provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa é necessário voltar aos olhos ao passado. Eu vou parar por aqui. Bom, ele fala sobre a questão do preparo para a gente viver ali um ambiente familiar, né?
dentro das nossas necessidades encarnatórias, né? Então, não simplesmente é posto ali as situações sem que haja ali um preparo, seja dentro do nosso lar, que é o tema que caiu aqui, ou então aquilo que acontece na nossa encarnação, né? Sejam aquelas situações que a gente tem que passar, enfim, tudo é feito ali com muito preparo, muito amor, dentro das nossas possibilidades. Jesus disse que jamais teríamos ali um fardo maior que nossas forças. Então, estarmos na doutrina, vivenciando as questões relacionadas à mediunidade, aprendendo um pouco mais sobre nós, ou então os laços familiares que nos unem, muitas vezes não do jeito que a gente gostaria que fosse, né, essa ligação familiar, mas que é aquilo que vai nos trazer ali um benefício, não sendo ali, que não seja no momento ali, na hora, mas com certeza se a gente, com a nossa perseverança, seguir em frente, olhar com carinho, com esse ensinamento que a gente tem, lá na frente a gente vai entender aquilo que nos uniu e nos ligou, né? Então, a gente tem que simplesmente fazer a nossa parte. E, como dito aqui, a gente não tá só, né? A gente tem muito amparo, muita ajuda, todo o preparo que a gente fez antes da presente encarnação também. Tem espíritos que se ligam a nós que estão interessados em nos ajudar, né, e nos auxiliar nesses projetos, vamos dizer assim, que a vida nos oferece. Tá? Então, a gente só precisa sintonizar, captar toda essa ajuda, se lembrar ali de fazer uma prece, de exercitarmos ali o perdão, que para nós ainda é difícil, algumas coisas acabam mexendo muito com a gente, mas que é possível. A perseverança, a esperança, enfim, sentimentos que estão conosco aí, muitas vezes parados ali, inatos, né? E a gente precisa desenvolver eles, aprimorar eles através dessas situações. Então, se realmente a gente quiser modificar situações na nossa vida, seja no nosso lar, seja na nossa vida prática, enfim, ou dentro da doutrina, na questão da mediunidade, com o esforço, não tem outro caminho que não seja esse, que aí o resultado vem no momento propício, tá? Dentro das nossas possibilidades, né? Nós estamos ali preparados para lidar com as questões que envolvem ali a mediunidade, né? A doutrina, pode ter certeza que a gente vai, essas situações vêm até nós e a gente vai conseguir lidar com elas da melhor forma. Então, ao invés da gratidão, por que não uma observação, né, sobre tudo que a gente passa na vida e tentar tirar o melhor ali de todas as situações, né? Aí eu me recordo daquela passagem de Jesus, que eles estavam passando ali pela estrada e tinha os restos mortais de um cachorro e ele estava em avançado estado de decomposição e todos ali com nojo, enfim, tapando ali o nariz, a boca, enfim. E Jesus sorridente, né, acompanhando aquela situação e é perguntado para ele por que ele estava assim, né? Porque ele e aí ele fala sobre os caninos, né, a mandíbula do cachorro, a beleza dos dentes, enfim. Então, ou seja, ele deixa ali uma lição importante, que mesmo nas dificuldades sempre há uma coisa boa a se tirar de tudo aquilo para nós. Tudo bem? Tranquilo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então é isso. Vamos seguir, tá? Eu acabei esquecendo de falar, peço desculpas. O Roberto ele teve um compromisso aí com a esposa dele. Acho que ela teve que fazer um pequeno procedimento cirúrgico, né? Não foi nada grave, mas aí ele precisou se ausentar porque ia ser no fim da tarde, tá? Então ele pediu que eu pudesse estar aí, pudéssemos estar juntos. Tudo bem? Então é isso. Então, vamos aí ao que interessa. Vamos retomar aí o nosso estudo, que semana passada a gente falou um pouco. Nós estamos aqui no capítulo Arquivos da Alma, tá? Nós estamos ali mais para a parte final do capítulo, tá? Bom, semana passada, no nosso último encontro, nós falamos sobre aqueles centros de força, aquela cirurgia que foi necessária a Ivone passar ali no corpo espiritual dela, né, no perispírito, relacionado a alguma uma situação que ficou aí de
de um suicídio que ela veio cometer, né, que trouxe ali algum trauma para o perispírito, então foi necessário que ela passasse por esse procedimento nesse corpo perispiritual para que uma situação ali fosse refeita, uma ligação, enfim, uma ferida ali fosse cicatrizada, né? E os médicos do plano espiritual estavam ali fazendo ali uma pequena cirurgia nela, né? Então nós falamos sobre essa questão. É importante porque foi necessário fazer isso, porque senão ela ia passar por dificuldades nessa presente encarnação, tá? E ela teve, quando chegou em determinada época ali da vida dela, ela começou a ter sérios, graves problemas físicos, né? Ligados a essa questão espiritual. E aí foi necessário ela fazer essa cirurgia. Peraí, deixa eu só tirar meu filho que ele entrou aqui. Só um minutinho. Vai lá, leva a Mica também, amor. Cachorro, entrou o filho, cachorro, entrou todo mundo aqui. Desculpa, tá? Pronto. Se foram. Entrou todo mundo aqui ao mesmo tempo. Desculpa. Então foi necessário fazer esse reparo, tá? Foi necessário fazer essa cirurgia. Ela foi explicando ali, falando sobre. Ela tinha algumas dúvidas se os órgãos desse corpo espiritual era como se fossem os órgãos materiais, coração, fígado, etc. Se eles eram idênticos, e aí foi explicado ali de uma forma que ela entendesse que eram como se houvessem ali centros de força mais luminosos em determinados pontos desse corpo espiritual. E aí a gente falou sobre os chakras ali, né? Aqueles centros vitais, né? Que traz nesse corpo espiritual e que a gente vai tratando ele, recompondo as energias, né? Através do passe, um tratamento. Quando a gente vai na casa de Fabiano, quando a gente participa ali da sessão, vivencia aquele ambiente ali, amparado pela espiritualidade amiga, a gente está fazendo essa troca de energias também, que são direcionadas aí para o nosso corpo espiritual, fazendo com que a gente tenha uma sensação agradável, e a gente se sinta preparado para vivenciar novas situações, tá? Então isso é muito importante, essa troca. Então, por isso, quando a gente estiver ali no passe, é muito importante também, porque a gente vai recebendo essa energia direcionada para o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Nós estamos encarnados, mas nós temos esse corpo espiritual, não são só os desencarnados, muito pelo contrário. Ele é o elo de ligação entre a matéria e o espírito, tá? Então, chegamos até esse ponto, falamos um pouquinho sobre como se fossem esses pontos no corpo espiritual de uma energia. E aí agora ela passou por uma situação e ela vai trazer ali uma psicografia do Charles, que foi o pai dela, né, que a gente acompanhou anteriormente, que ele teve presente ali uma encarnação onde ela veio cometer o suicídio, ele pediu tanto e, enfim, a gente acompanhou que o corpo foi resgatado ali no mar, no riacho, né? E aí ele vai trazer uma mensagem para ela que, além de frisar a ligação que eles tinham, vai falar um pouquinho sobre a oportunidade e o compromisso que ela traz na presente encarnação para vivenciar a mediunidade, tá? Então a gente vai seguir dessa parte aqui. Eu estou na página 89 dessa capa, o parágrafo grande parte do que hoje sofres, que é uma mensagem que ele iniciou ali. A gente iniciou, na verdade, semana passada, e a gente vai seguir aqui essa mensagem que ele trouxe para ela. Tudo bem? Tranquilo? Vou seguir aqui. Grande parte, diz o Charles, através da psicografia. Então, em determinado momento ali desse tratamento, desse auxílio que ela recebeu, através da psicografia da Ivone, ele trouxe a seguinte mensagem que ela acabou guardando e refletindo muito sobre, ela mesmo diz aqui ao longo da encarnação. Grande parte do que sofres hoje, né, do que acontece com ela, porque ela teve muitas situações físicas ali, né, muitas dificuldades. É o reverso do que tu mesma me fizeste sofrer. A mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, daquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensaste, porventura, minha filha,
O que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferiste a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-se na minha ternura? Pensastes no que possa ser a amargura de um coração paterno que se reconhece irremediavelmente preterido pelo filho que em tudo mais pensou, que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que ao próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor de outrem? Pois tu fizeste isso com teu pai. Pensaste acaso no que padeci, obrigado a viver ainda naquele lar onde nasceste, depois que o abandonaste, primeiro para te entregares ao cultivo das paixões, e depois para buscar a morte voluntária fora dele? Pensaste no que sofri naquele casarão silencioso que tua saudade dominava, e quando se diria que ias e vinhas pelas salas ainda cheias de recordações da tua presença? E no que foi a minha dor, ao encontrar teu corpo decomposto pelas águas, sem sequer poder beijar-te uma vez ainda? Pois tu isso fizeste sofrer a teu pai, pelo que hoje tanto choras na ânsia do arrependimento. É, pois, por mim que hoje sofres. A tua dor de hoje reflete a minha dor de ontem. Sofre, pois, resignada, mas certa de que, embora separados temporariamente, pela tua reencarnação, permaneço fiel ao teu lado, consolando tuas horas tristes, fortalecendo a tua coragem nos momentos mais difíceis. Sofres pela falta de um lar, que te negaram, mas por que te admiras de que não logres possuir um lar? O teu lar é o meu lar, minha filha, e no momento estou impossibilitado de oferecer-te um. Consola-te, pois, comigo, que ainda não possuo lar. Nunca mais tive lar, minha filha, desde o dia em que abandonaste aquele que foi nosso para te entregares à volúpia de um suicídio. É porventura lar, o abrigo de onde a paz se ausentou para que a dor permanecesse? Aqui na vida espiritual, onde permanentemente habito, existem lares suntuosos. Há também um à tua espera. É o meu lar, é o teu. Mas nem eu habito por enquanto, porque um lar sem ti para mim é expressão vazia de sentido. Praza aos céus que doravante tu te voltes definitivamente para Deus, como tanto te é necessário, fiel às atitudes de renúncias gerais, para que finalmente consigas a paz do coração. Muito precisarás fazer nas sendas do amor a Deus, ao próximo e à verdade. E se o meu auxílio em meio das tuas futuras lutas, reparando-as, é grato ao teu coração, ter-me-ás ainda e sempre junto a ti, como tiveste durante as peripécias dos milênios passados. Devo-te minha ajuda diante de Deus, e não faltarei ao meu dever. O esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco. O esplendor da Pérsia recebeu-nos novamente juntos, concedendo-nos o prosseguimento de uma união que revelava pretender a eternidade. Roma nos agasalhou na sua decadência e nos conservou unidos, não obstante os desvios imprevistos que nos feriram. Chegou a Idade Média, a face do mundo se transformou. Peraí. Tá. Mas nossos corações se conservaram fiéis ao antigo sentimento, depois da renascença saudosa, que tanto nos viu sofrer e chorar, e após os séculos dos filósofos, e finalmente o século XIX e a Espanha. Como vês, minha filha,
o século XX nos poderia contemplar definitivamente redimidos pelo amor. Mas teu suicídio de ainda ontem separou-nos, afastando por um tempo imprevisível a felicidade com que sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda assim, não te deixo ao abandono, porque mesmo quando separados pelo rigor de uma existência terrena isolada, revelo-me a ti como presentemente faço. Mas dia virá em que te poderei apresentar diante de Jesus em comunhão plena com Ele, através da prece para rogar-lhe: Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte, abençoa-nos a glória do teu amor. E em nossas almas, nesse dia, certamente ecoarão palavras idênticas, aquelas dirigidas a Maria, prosternada a seus pés. Perdoados são os teus pecados, porque muito amastes. E afianço, minha filha, que depende de ti e não de mim a glória desse dia. Segue, pois, a tua jornada de reparação. Visto que se erraste ontem, é justo que hoje te reabilites através da dor e do trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre seguirá teus passos, suavizando, quando possível, os espinhos que te ferirem o coração. Ouvirás murmúrio da minha voz como outrora, naquele lar em que era nosso. Durante tua infância, quando eu te adormecia nos meus braços ou à beira do teu berço. Uma vez terminada a escrita que foi longa, deitei-me novamente no meu leito de dor e voltei ao estado de coma, sem haver pronunciado um monossílabo com quem quer que fosse. Após a operação no perispírito, despertei e entrei em convalescença, mas não conseguia falar. A voz não vibrava, não tinha volume. Dir-se-ia que aquelas fibras perispirituais luminosas que eu vira rompidas e que foram religadas pelos cirurgiões espirituais, mas ainda não de todo normalizadas, impediam a vibração vocal. Eu continuava sentindo dores constantes na região do coração, enquanto o cérebro se ressentia de vacuidade e fraqueza. Lentamente, porém, fui melhorando o volume da voz, que estava lenta e baixa como um murmúrio, mas somente no fim do ano tornou ao normal, no normal. Nesse período de convalescência, encaminhou-se às minhas mãos o belo livro concedido pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão, o qual eu considero mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior. Esse livro aqui, só fazer uma pausa, ele é muito bom mesmo, né? Quem não leu, quem tiver oportunidade, tá? Fica uma dica aí bem interessante. Fala sobre a jornada de Paulo aí na busca da redenção, né? De quem ele era, perseguir ali os cristãos, né? Aquela, aquele encontro que ele teve com Jesus nas portas de Damasco, tá? Nossa, ele é um livro de umas 500 páginas, mas, sabe, é muito bom mesmo, tá? O assunto flui bem rápido. Então vamos lá. O qual considero mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior, depois da codificação do Espiritismo. Li-o, reli-o, estudei-o com a alma voltada para o céu. E ali encontrei não apenas legítimo conforto para o coração, mas também orientação nova para a minha vida. Ao terminar sua leitura e meditação, senti-me como que ressurgida para Deus. Por sua vez, as lembranças da cena do meu suicídio na passada existência e as revelações concedidas pelo espírito de Charles durante o transe acima citado, a certeza do seu amor imortal, da sua proteção constante, explicando-me as razões do acúmulo das provações que me referiram e infundindo-me agora coragem nova. Foram outros tantos bálsamos que me revigoraram.
Eu tinha a impressão de que acabara de reencarnar para a existência nova. Aprendi com Paulo de Tarso naquele livro novos roteiros, decisões novas para a minha experiência terrena. Em verdade, eu nunca desejara outra coisa senão me dedicar definitivamente à doutrina espírita, afastar-me das lutas mundanas, das incompreensões, viver exclusivamente para Deus. A minha própria mediunidade desde muito era aplicada nos serviços severos da mesma doutrina. Mas minhas provações, que desafiaram todas as possibilidades de alívio e resistência, perturbaram meu desempenho mediúnico durante muito tempo, tendo eu reconhecido, então, que me cumpria realizar tarefas no campo espírita, não suave e comodamente, mas em luta plena, bracejando contra as marés do infortúnio, das opressões, da má vontade do mundo a meu respeito. Assim, reanimada, eu me redispus novamente ao trabalho espírita em geral, que praticava desde muito antes, aguardando os novos testemunhos anunciados pelo amigo Charles, os quais, com efeito, logo depois exigiram de mim todos os valores morais de que eu seria capaz. E assim finalizamos esse capítulo aqui. Bom, muito importante, traz algumas reflexões, arquivos da alma, né? Então, ela trouxe ali algumas recordações de uma vida passada, onde ela cometeu suicídio, e esse auxílio do Charles aí que foi o pai dela, né, numa encarnação passada, trazendo ali através da psicografia uma mensagem, reforçando a oportunidade, né, do trabalho que ela tinha, né, que não seria ali fácil porque ela, enfim, as escolhas foram as mais difíceis, mas que ela não estaria só, estariam ajudando. Então, se a gente pegar um pouco dessas questões e fazermos as nossas reflexões, nós também, né, não da mesma forma, não igual, porque cada um tem ali a sua história, mas temos muito amparo para que a gente possa vivenciar essa mediunidade nessa presente encarnação e conseguimos ali sair vitoriosos dessa tarefa, né? Basta o nosso esforço, o nosso querer, assim como tudo que a gente faz na nossa vida, né? E essa carta aqui é bem interessante, que fala das vidas, né, que eles passaram juntos ali, né, em épocas distintas ali, como Roma, Pérsia, né, e aí seria a oportunidade que eles tinham ali, mas ela veio a cometer o suicídio, mas que nada estava perdido, ela tinha uma oportunidade de recomeçar, né, então todos nós trazemos esse arquivo na nossa alma, no nosso perispírito, e ali estão as nossas necessidades encarnatórias, né? A gente não vai lembrar com exatidão de situações que a gente já vivenciou, ou caso seja ali alguma necessidade dentro de um tratamento espiritual, num lugar sério, que é a casa de Fabiano, no qual nós nos vinculamos, frequentamos ali. Pode ser que venha alguma situação dessa à tona, mas no sentido de nos auxiliar, né? De nos ajudar nessa encarnação. Algo que possa estar ali mexendo com a gente de uma forma que a gente não compreenda, porque a gente vai buscar a nossa visão para essa encarnação presente, a gente não vai ver essas situações. Mas é um incômodo que mexe no nosso íntimo, que é alguma coisa ligada ali à nossa questão pretérita, à nossa questão espiritual. E aí a gente tendo essa oportunidade de é, levantar um pouco o véu e saber ali de algumas coisas é no sentido de nos auxiliar, não de nos julgar ou de nos castigar. Tudo bem? Tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque a gente terminou esse tema, agora a gente vai entrar num outro tema aqui, que é bem interessante, no próximo capítulo, que fala sobre as materializações, tá? A Ivone, ela veio ali com acho que se não foram todas essas questões envolvem a mediunidade, né? Mas ela teve muitas situações que ela trabalhou, né? Psicografia, psicofonia, enfim, materialização, desdobramento, né? Bom, essas questões da materialização envolvem aí um ponto bem importante que a gente tem que refletir, que é o ectoplasma, é a doação de uma energia do médium para que ocorram esses fenômenos, tá? Eu separei dois vídeos, depois vou até pedir para minha amiga Bia se ela pode me ajudar, que falam sobre esse ectoplasma, né?
Então eles explicam um pouco sobre essa questão para a gente entender como que ocorre esse fenômeno de materializações, né? Então a gente pega, tem alguns livros que tratam ali materializações de espíritos, né? De objetos, mas é necessário que seja ali um trabalho muito sério, né? E não aberto para que ocorra esse fenômeno que é uma doação, tá? Onde o perispírito se reveste desse fluido e aí ele tem uma aparência ali como se ele tivesse, enfim, uma aparência de encarnado, né? Tá? Mas a gente precisa entender um pouco mais sobre esse ectoplasma. Então, vou conversar com a Bia, ver se é possível ela me ajudar. E aí, semana que vem, a gente vai entrar com esses vídeos, a gente vai procurar entender um pouco mais sobre esse ectoplasma, né? O que é, e aí sim a gente vai entrar no tema, que aí já vão aparecer muitas explicações também da Ivone. Tudo bem, pessoal? Então eu nem vou começar hoje, vou deixar para a semana que vem, e aí a gente vai ver esses vídeos, vai esclarecer um pouco, ver se há dúvidas ou não, e aí depois a gente já volta aqui para o nosso livro, tá? Então vou preparar aí a semana, vou conversar com a Bia, com o Roberto, para a gente deixar alinhado essas questões, ver se ela pode me ajudar. E aí, semana que vem, a gente já inicia o vídeo, o estudo com esses dois vídeos, tá? Então, vídeos curtos. Acho que um tem 20 e o outro deve ter uns 12 minutos, tá? Então, deu que nós temos 5 minutos, mas eu vou encerrar, porque eu não vou entrar nesse tema hoje. E aí, semana que vem, a gente volta com materializações, como acontecem, como que funciona, como que é essa doação, o que é esse ectoplasma, né? O que é esse fluido, essa energia, para a gente entender um pouquinho mais sobre, tá? Então é isso. Então, vamos finalizar aqui o nosso encontro. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, pedindo o amparo, a proteção da espiritualidade amiga de Jesus, nosso amigo querido, nosso mestre, que tenhamos força e coragem para seguirmos a nossa jornada reencarnatória. Ampara-nos, Senhor, pois só nada somos, que possamos aprender uns com os outros, fortalecer os nossos passos e a nossa fé, na certeza desse amor que nos envolve. Que tenhamos aí uma semana produtiva, que tenhamos força e coragem para seguirmos adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, está finalizado o nosso encontro. Pedi à Bia que se ela pode me ajudar chamando a segunda reunião. É uma reunião de esclarecimentos, quem tiver dúvidas e quiser participar, tá? Sejam bem-vindos. Se não, uma ótima semana a todos. Amanhã estaremos na casa. Se eu não os vir, boa semana, fiquem com Deus. Abraço a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.